Olá, mais um encontro fraterno, coisa boa, uma quinta-feira. E com a sala aqui, com cada rostinho bonito que chega, falando boa noite. E a nossa amizade, a nossa irmandade vai crescendo, né? Então, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma noite muito produtiva, de muita reflexão, de muito alento, né, na verdade, e que possamos trocar muitas informações, muita energia, porque todos nós precisamos. Esse é um trabalho específico para as pessoas que passam pelas dores profundas da alma, mas todos nós passamos, não é mesmo? E esse trabalho, ele se pauta em três pilares importantes: a imortalidade da alma, a preservação da vida e a dor transformando no amor. Então, todo encontro nosso é pensado. E hoje, pela manhã, foi mandado para algumas pessoas aqui uma pergunta, né? Que nós vamos começar agora, que a pergunta é o seguinte: é possível sentir alegria na saudade? Acho que vocês pensaram bastante, né? Bom, eu já fiz essa introdução, mas nós vamos fazer a nossa prece, que é sempre bom, que daí vai acalmando o nosso coração. Eu vou pedir para o Gustavo fazer a nossa prece, por favor. Pode ser, Gustavo? Pode. Vamos lá, então. Então, possamos acalmar os nossos corações, nos deixar envolver pela energia de cada pessoinha que adentra a sala, e que vai formando esse grupo tão desejoso de trocar conhecimentos, de trazer reflexões que nos ajudem a caminhar com mais firmeza, e que essa intenção toda seja amparada pela espiritualidade maior, que os nossos espíritos protetores, no lar de cada um de nós, nos envolvam nesses momentos, nos cuidem, nos tratem das nossas saudades, ampliem o nosso entendimento e, sobretudo, a nossa fé para superar quaisquer dificuldades que possam estar vindo em prol do nosso amadurecimento espiritual. Então, que Jesus nos abençoe e ilumine mais um encontro, mais uma reunião de quinta-feira. Que assim seja. Que assim seja. O tema hoje, o convite, né, que foi... deixa eu abrir a porta, que a Angela está chegando, e a Márcia. Enfrentamentos com serenidade. E a pergunta foi sobre se é possível, então, sentir alegria na saudade. Quem gostaria de começar? Dando boa noite para quem chegou, tá bom? Eu posso começar. Vai lá, Guilherme. Posso começar? Pode. Então, vamos lá. Primeiro, estou muito feliz de estar aqui. Muitos amigos, muitos rostinhos conhecidos, só pessoas que eu realmente adoro. Guilherme, Ju, Gustavo, Rosana, meu amorzinho que está na outra tela, os participantes, as pessoas que eu conheço. Ela morre de vergonha quando eu falo isso, quando eu dou beijo dela. Ô, Guilherme, fala pro pessoal quem que é o seu amorzinho, tem que falar o nome dela. Ela tem que falar boa noite, Guilherme. A Juliane, amorzinho. Agora abre o microfone e fala boa noite, porque todo mundo quer saber. Ela quer me matar quando eu falo isso. Mas vamos lá, né? A pergunta hoje que a Rosana me mandou é isso, né? É possível sentir alegria na saudade, né? E quando eu parei para pensar na resposta, a primeira coisa que veio na cabeça é um certo antagonismo dessas duas palavras, né? Porque a alegria, ela vem de momentos felizes, né? Nós estamos felizes, estamos alegres. A saudade, na verdade, seria a saudade de algo que foi feliz e não existe mais. A gente tem saudade de momentos felizes. Ninguém tem saudade de momentos ruins. Então, num primeiro momento, se você pensar só nas palavras, fica meio complicado, né? Como é que eu vou ter alegria e saudade? Esses sentimentos antagônicos. Mas, na verdade, não, né? Existe uma outra maneira de pensar. E uma maneira fácil de exemplificar isso aí seria a gente pensar em momentos antigos da nossa vida. Por que não pensar na adolescência, né? Quem não foi feliz na adolescência? Ou talvez em outro momento da vida, quando a gente tinha menos responsabilidade,
quando a vida ainda não tinha nos machucado, né? Quando o nosso único problema era fazer a prova na escola, né? Quem não tem saudade, né? Das turmas, dos amigos, das aventuras, das descobertas, desses momentos felizes. E hoje, quando a gente lembra desses momentos, a gente lembra com saudade, mas com alegria desses momentos. Não é uma saudade que dói, é uma saudade alegre. Então foi a primeira coisa que eu pensei, é possível sentir saudade, mas ter alegria? Sim. Esse é um sentimento mais fácil, né? Um sentimento feliz, então nós temos saudade de um sentimento feliz. Mas e se o sentimento não for tão feliz? É possível a gente ter saudade de algo que não foi, de um evento que foi ruim pra gente, né? Por exemplo, o que reúne todos nós nesse grupo, das perdas. Então, eu peguei 2 fatos da minha vida. E eu consigo, com esses 2 fatos, ter 2 momentos bem distintos e 2 reações hoje a essa saudade. O primeiro foi o desencarne do meu pai. Meu pai desencarnou em 2019, então já quase 6 anos. E, logicamente, sempre amei muito meu pai, é uma referência para mim. Meu pai é uma pessoa muito alegre, brincalhona, né? Mas, passado esse tempo, 6 anos, hoje eu consigo lembrar do meu pai, lembrar do sorriso dele, lembrar dos nossos bons momentos. Eu não tenho mais ele aqui, materialmente comigo, e eu consigo ter saudade de tudo que a gente teve, mas só sentir alegria das coisas que eu lembro do meu pai. Eu consigo lembrar dele, lembrar do sorriso, do acolhimento, das brincadeiras, e ser feliz com essa saudade. Falar, que legal, né? Que saudade boa que eu tenho do meu pai. Que bom que você foi meu pai nessa encarnação, né? Tomara que na próxima a gente veja junto de novo. Então, esse sentimento de perda que eu tive do meu pai, que no momento foi muito doloroso, no início, hoje já virou uma saudade alegre. Eu não sofro mais com a saudade do meu pai. Tenho saudade, mas não tem mais sofrimento. Eu só lembro dele e meu coração enche de felicidade por ter tido ele como pai. Agora a gente vai, né? Agora sim, mas tudo bem, mas pai, né? Lógico que é uma perda, ninguém gosta, né, da perder o pai, perder a mãe, mas é uma perda até certo ponto cronologicamente esperada, né? A gente, dentro da evolução normal da vida, os mais velhos desencarnam antes dos mais novos. Então, tudo bem. E quando acontece com os filhos, né? Onde existe uma inversão total dessa lógica, né? E a gente é pego de surpresa, né? O desencarne dos filhos é algo extremamente traumático, doloroso, é uma surpresa que, na verdade, inverte tudo que a gente imaginava, né? Eu posso falar que eu amo meu pai sem limites, mas eu amo os meus filhos um pouco mais que o meu pai, né? E hoje nós estamos aí com 1 ano e 3 meses do desencarne deles, né? Então hoje, quando eu lembro deles, eu ainda não tenho esse sentimento que eu tinha do meu pai, né? Hoje, quando eu penso nos meus filhos, eu lembro dos sorrisos, eu lembro dos momentos bons, eu tenho essa saudade gostosa de, né? Mas vem junto aquele, por que eles não estão aqui mais, né? Daí aquele, que fala borboleta, né, no estômago, né? Aquele friozinho na barriga, aquele engasgo, né? Isso não tem a ver com não aceitar o fato, com não entender que existe essa questão espiritual, que eles vieram aqui, provavelmente em missão, vieram para nos ajudar a passar pelas nossas provas, ou vieram complementar uma encarnação que eles precisariam complementar mais curta. Então, assim, não tem a ver com aceitação, não. A aceitação do fato existe, totalmente. Nós aceitamos o que aconteceu, nós não temos revolta. Mas é natural que, passado apenas 1 ano, eu sinta ainda essa saudade com um engasguinho aqui na garganta, né? Mas se eu olhar hoje, 1 ano e 3 meses, e olhar para 6 meses, 8 meses atrás, o engasgo é um pouquinho menor. Talvez esse engasgo dure para sempre? Talvez. Mas a meta não é essa, né? O Espiritismo, a doutrina, explica para a gente muito, né? A questão da encarnação, da evolução, do reencontro. Então, eu acho que a meta de todos nós, inclusive do grupo, é poder fazer essa transformação. Essa saudade que dói na gente hoje, que com o passar do tempo, e cada um vai ter o seu tempo, que ela seja essa saudade que hoje eu sinto do meu pai. Seja só uma saudade gostosa, que sempre vai existir. Então, a ideia não é abafar a saudade, isso não vai acontecer, não é fingir que não existe, não. Mas é, aos poucos, a gente tirar essa dor. E quem sabe um dia eu vou olhar e eu sinto que eu estou nesse caminho, pode ser um caminho longo ainda,
mas eu vejo as evoluções. Quem sabe um dia olhar para os meus filhos como eu olho para o meu pai hoje, só com amor e aquela saudade feliz dos bons momentos que a gente teve. Então, a minha resposta para essa pergunta da Rosana, se é possível ter alegria na saudade, a resposta é sim, é possível. É um processo que cada um vai encontrar o seu caminho, cada um vai ter o seu processo, cada um vai ter o seu tempo. Mas eu acho que todos nós, se a gente tiver, né, o bem sofrer, né, se a gente conseguir tirar as lições corretas desse processo, a gente vai conseguir sim transformar essa saudade numa saudade alegre e menos dolorosa para a gente. Eu acho que seria isso. Muito bom, Guilherme. Obrigada, viu? Muito bom. Kátia Evangelho no levantou a ponto da mão língua, né? também. Você viu bem o mal sofrer? Tá detonando no evangelho aí. Viu só? Está estudando, está se apoiando, muito bem, é isso aí. A Kátia levantou a mão, né, Kátia? Então vamos com você, abre o microfone aí para poder falar, e depois vai ser a Anne, tá? É engraçado essa saudade, né? Tem muitas mães aqui na sala que de vez em quando fica assim como eu tô. Quando você me perguntou hoje disso, até aquela hora eu estava bem assim. Aí a pergunta me deixou com aquela saudade que... Por que que a gente fica assim, né? Sabendo que a pessoa está lá. Muitas vezes eu sinto, o Raul, eu assimilo as borboletas. Por onde eu passo, a borboleta está voando e eu falo, Raul lembrou de mim. Sempre eu vejo uma borboleta passar, impressionante. Antigamente nem via, quase. E hoje parece um presente, assim, que ele fica me mandando as borboletas, sabe? Até aqui, nossa, eu vejo borboleta na hora. Aí eu sinto toque, sinto paz. Mas essa felicidade eu não encontrei. E às vezes eu me sinto uma boba, sabe? Às vezes eu tô, a maior parte do tempo, graças a Deus, eu tô ótima, assim, ótima, né? Mas eu não entendo por que eu fico assim ainda. Eu fico chateada. Para que ficar chateada se ele tá vivo, se ele tá bem, se ele foi, até penso assim, ele foi antes, ele saiu dessa loucura com esse mundo aqui, sabe? E por que eu não acho essa resposta, eu não acho isso que o Guilherme falou aí, né? Essa felicidade, cadê ela? Eu não encontro. Hoje eu me sinto assim para dentro, sabe? Me sinto para dentro, não sinto essa coisa. Kátia, mas essa felicidade, acho que você está falando de uma felicidade permanente, né? E que o Guilherme Não, falou não é não, dessa permanente, são não momentos. não existe. Isso não Então. existe em momento algum da nossa existência. Felicidade, para mim, são pedacinhos. E me fale uma coisa, quando você estava bem hoje, de repente vem a pergunta, é como se mexesse na ferida, certo? Aí ou a gente deixa sangrar, ou a gente procura um remedinho. E aí, que você ficou o dia inteiro assim? Não, eu não me permito ficar o dia inteiro assim, mas eu fico para dentro. Eu não sei explicar esse para dentro. Fica aquela chateaçãozinha, sabe? Mas eu não fico ali parada naquilo. Dou risada, eu penso em outras coisas, mas a lembrança fica lá. Mas não tem, eu acho que todo mundo aqui, tá? Acorda de manhã já com a pessoa na cabeça. Impossível não. E a maior parte do tempo, graças, como eu digo sempre aqui, esse grupo para mim, ele caiu do céu, assim, sabe? Que é o que segura muito. Aí vocês falam assim, mas você não pode depender. Não é questão nem de depender, não. É como se eu chegasse em casa para jantar, tá todo mundo lá me esperando. É assim que eu vejo esse grupo, entendeu? E quando
eu não participo, por algum motivo não deu para entrar e tal, eu sinto maior falta. Hoje eu digo que eu sou meio dependente de vocês, tá? Bonitinho, não é, gente? É uma calma que dá Ó, no a Ana coração. Tereza está escrevendo aqui, ó. Meu abraço, Kátia. É o nosso primeiro e último pensamento do dia. Bom dia, Tiago, que é o filho dela. Boa noite, Tiago. É exatamente o que elas pensam. E a Juliane levantou a mão. Acho que ela quer falar alguma coisa para você. É isso, Juliane? Hoje vai ser uma roda de conversa, tá? Então, Posso falar? opa. Sou eu? A Kátia já está até sorrindo já, hein, gente? Vai lá, Juliane. Então, na verdade, vou relacionar essa nossa conversa com uma metáfora que eu escutei no centro, numa palestra, outro dia, e não sei se vocês já conhecem a metáfora da minhoca, mas quem não escutou, então vai escutar pela primeira vez, quem escutou vai escutar de novo, porque é uma metáfora que caiu muito bem para mim, e eu acho que cai para o nosso momento, né? A metáfora diz o seguinte: a minhoca, ela vivia lá no fundo do poço, aquele poço sem água, lamacento e escuro. Ela estava lá naquele fundo e vivia lá a vidinha dela, até que chegou uma abelha, entrou lá no fundo do poço e falou assim: senhora minhoca, a senhora vai ficar aí vivendo a sua vida nesse fundo do poço, lamacento, escuro. Vamos lá para fora, vamos sair. A minhoca respondeu: ah, não, eu quero ficar aqui quietinha, sossegadinha, não tenho vontade de sair daqui. Aí, outro dia, chegou voando lá para dentro do poço uma borboletinha. E a borboletinha falou: senhora minhoca, a senhora vai ficar aí nesse fundo do poço, sozinha, no escuro, lamacento. E a minhoca falou: ah, deixa pra lá, não vou sair daqui não. Aqui é o meu lugar, vou ficar aqui no meu cantinho, não vou sair daqui não. E aí passou um tempo, no outro dia, chegou lá no fundo do poço o gavião. Aí o gavião falou: senhora minhoca, que alimento apetitoso! Que delícia, que vontade de comer a senhora. Mas a senhora teve muita sorte, porque eu já almocei hoje. Então eu não vou te comer agora. Mas se prepara, porque mais tarde eu vou passar aqui e vou jantar a senhora. E o gavião foi embora com a promessa de que iria voltar para comer a minhoca. E a minhoca tomou uma atitude. Rapidamente subiu aquela parede daquele poço. Foi, aflita, subiu, e chegou lá, na beira do poço. E aí, o que ela viu quando ela chegou lá? Ela viu o céu, ela viu o sol, ela viu flores, ela viu brilhos, ela viu cores, e ela pensou: quanto tempo eu perdi no fundo do poço. Então, essa metáfora, ela serve muito para mim, porque às vezes eu escorrego e caio no fundo do poço. E eu lembro dela e vejo quanto vale a pena sair desse poço. Porque quando eu saio desse poço, eu vejo o mundão lá fora e eu vejo que naquele céu, naquele sol, naquela natureza toda, eu encontro Deus. E quando eu encontro Deus, ali naquele lugar, eu me conecto com os meus filhos. Ali que eu consigo me conectar.
é naquele lugar. E quando eu me conecto com eles, com a espiritualidade, eu converso, eu sinto o cheiro, eu sinto a presença, eu recebo graças do tipo recadinhos de alguns amigos que são médiums, eu recebo sinais, eu recebo muitas bênçãos, mas eu só recebo quando eu vou para esse lugar, quando eu saio desse poço. Então, para eu ter esses momentos incríveis de alegria que eu consigo sentir nesses momentos, eu vejo que eles não vêm de forma espontânea. Eu vejo que eu tenho que conquistar esses momentos hoje. Eles não vêm gratuitamente. Eles vêm de uma conquista através do meu desenvolvimento moral, do meu desenvolvimento intelectual, porque eu tenho que estudar, tenho que ler, tenho que assistir palestra, tenho que correr atrás, do meu desenvolvimento emocional, porque eu tenho que buscar o meu equilíbrio. E todo esse meu desenvolvimento faz eu entrar na frequência que eu acho que favorece que eu sintonize com os meninos. Então, eu vejo que tudo isso depende muito, muito do meu esforço. Não é um esforço fácil, é o esforço da minhoca, de subir aquela paredona lá, que nem louca, e falar, eu vou sair daqui. É um esforço muito grande. Então, eu vou finalizar com uma frase de um amigo, que ele sempre disse para mim, assim, boa intenção sem ação é pura ilusão. Eu termino com essa frase para a gente agir sempre, não ficar parado no fundo do poço, sair dali. É isso. Muito bom. Você me fez lembrar Joana de Ângeles, né? E também está lá no Livro dos Espíritos. É a vontade. Né? E essa vontade é de uma luta, é uma exigência grande, né? Um esforço, um sacrifício. Não dá para ficar paradinho querendo que as coisas de fora resolvam. É o nosso esforço. Não é? É luta. É luta. Né? A Márcia agora de Maceió levantou a mão. Márcia. Boa noite a todos. Kátia, Fortaleza. Sabemos o quanto é difícil, né? Dia 29 para mim, agora, vai fazer 4 anos da Gigi, né? Minha única filha, né? Como vocês sabem, foi aos 29 anos. E é uma luta constante dentro de nós mesmos. A nossa luta é com nós mesmos, para nos erguermos, né? Eu digo que sim, Guilherme, sim, é possível ter saudade, e uma saudade boa, não doentia, né? Porque hoje, quando a gente lembra, que cai as lágrimas, eu digo que a minha saudade, ela se demonstra nas lágrimas que escorrem aos meus olhos. Então, naquele momento que eu começo a lembrar dela, que desce uma lágrima, não é mais de tristeza, de euforia. Hoje eu digo, poxa, essa lágrima representa para mim, eu falo assim, para mim que eu consegui entender esse sentido da vida. Hoje eu digo, nunca tive medo da morte, mas hoje eu não tenho mais medo de devolver um ente querido, porque eu sei que é o processo de nós todos, né? Cedo ou tarde, todos nós vamos passar por essas perdas, então é inevitável, mas é importante a gente aprender, se a gente estamos aqui nesses estudos diariamente, constantemente, então isso nos fortalece a entender que a gente não vai perder, a gente vai devolver, vamos nos reencontrar, tudo tem seu momento certo e a hora certa. Então, eu digo que sim, é possível ser feliz com a saudade, porque hoje, para mim, eu não consigo mexer em álbuns de foto. Mas por quê? Não é porque me dói, é porque está tudo aqui. Eu lembro dos momentos, né? Às vezes eu estou aqui, começo a passar que nem uns flashes das fotos dela, e eu lembro cada momento, cada lugar, e isso me fortalece nas minhas preces ao dormir, quando eu sei que o meu coração fala, eu sei que você está bem, eu tenho que estar bem para continuar. Você foi missão dada, missão cumprida, agora é minha hora de continuar. Então, sempre quando eu me enfraquecia, eu procurava muito fortaleza nas pessoas. Mas depois eu tive que entender, peraí, a fortaleza tem que vir de dentro de mim.
Porque aquele momento que a pessoa está me apoiando, me abraçando, conversando, é momentâneo, é rápido. Então, eu tenho que ter o meu autocontrole de entender que a vida continua. Então, eu passei 2 anos de luta constante comigo. Hoje, sinto saudade, Kátia. Sinto, choro. É nosso. Né? É o nosso direito de sentir. Mas não, que minha Rosana falou, deixar uma cicatriz sangrando, sangrando. Não, já não, para mim, já não é uma ferida. Para mim, já é um entendimento que eu devolvi, a luta agora é minha, agora é o meu momento de continuar, de entender, porque antes eu perguntava o porquê, hoje eu entendo o para que estamos aqui, né? Para que viemos. Então, é difícil você olhar dentro de casa, éramos nós 3, olhar e não ver mais ela, porque a pior sensação não foi quando ela partiu, foi quando eu cheguei em casa após o velório. E ali, quando eu entrei, entendi que eu não ia ter mais a minha filha junto comigo. Eu fui mãe aos 14 anos, então crescemos juntas. Ela foi aos 29 anos. Então, eu sempre digo que eu aprendi mais do que ensinei para minha filha. Aquela ali foi uma fortaleza para mim, passou por câncer, passou por tudo. E quando eu vi ela lutar, querendo viver com um câncer agressivo, e eu disse, quem sou eu? Pensei ser ela lutando pela vida e eu com a vida me acabando. Não. Então, eu tive que me fortalecer e ajudar a viver com ela. E tive que aprender a ser uma enfermeira, fazer tudo que eu poderia. Eu, assim, foi mesmo de novo. Eu não me arrependo, faria tudo de novo, sem tirar nenhum capítulo da minha vida que passei com ela. Então, hoje, sim, a saudade faz parte de nós todos, tá? Você vai fazer sempre até nós retornarmos, né? Não que a gente vai, desaparecer daqui e vai chegar perto da Gisele. Isso aí eu tenho consciência que não é assim desse jeito. Tudo vai ser conquistado, tudo é merecimento. Então, devemos continuar a agradecer todos os dias por essa oportunidade que ainda temos, né? De nos melhorar, porque chegar lá na pátria, do outro lado, com as nossas, como é que se diz, as nossas imperfeições que trouxemos, é muito difícil. Então, vamos tentar nos melhorar cada dia, porque sim, um dia teremos essa oportunidade de rever nossos filhos, não como aqui, nesse gruda de mãe e filho que não vai existir, mas tendo a consciência que vamos ver, vamos, né, poder saber que ele está bem. Eu acho que é isso que toda mãe, antes de dormir, pede a Deus, que seu filho esteja bem, que a gente sabe que ele está bem, mas a mãe quer que ele esteja bem. Às vezes eu me pegava, será que a Gigi comeu? Será que a Gigi não sei o quê? Eu digo, meu Deus, eu ainda estou muito na materialidade. Hoje não. Hoje, quando eu tenho os meus problemas pessoais, todo mundo tem, só que tem dia que a gente dói mais, cara. Tem dias que dói mais. Agora vai pegar muito para a gente. Aos nossos filhos, é o Dia das Mães, mas nada que uma prece linda e de coração não resolva, né? Então, eu tenho muita gratidão por essas pessoas, todos que estão aqui no grupo, que me fizeram essa fortaleza que eu sou hoje. Eu sou uma fortaleza, eu conheci uma marca que eu não sabia que existia dentro de mim. 4 anos, eu estava falando do meu esposo, se eu passei 4 anos sem a Gigi, estou disposta a tudo, porque eu quero me melhorar, eu quero aproveitar cada segundo da minha vida para me melhorar, porque eu quero ter o merecimento. Sei, tenho consciência que eu não vou ser mãe de Gisele, que eu vou ser irmã de Gisele, amiga de Gisele, mas eu quero ver minha filha ao chegar lá. É isso que eu luto todos os dias, tá bom? Obrigada a todos. Obrigada, Márcia. Agora é uma filha que vai falar. Sabrina. Boa noite. É uma coisa que a Márcia falou e é algo que hoje eu sou a filha, né? Quando eu cheguei no velório da minha mãe, há 10 dias atrás, o primeiro pensamento que eu tive foi: a minha mãe está preocupada comigo. Eu queria muito acalmar a minha mãe. E todas as minhas preces de lá para cá são para que ela entenda que ela me faz falta aqui, mas que ela pode seguir de lá, que ela cumpriu o que ela tinha para cumprir aqui, mas eu sempre fico preocupada dela estar preocupada comigo, com meu filho. Então, assim, em todas as preces é sempre uma preocupação. Então, assim,
A mãe daqui fica preocupada com a filha de lá, mas a filha daqui também fica preocupada com a preocupação da mãe de lá. É isso, gente. Obrigada. Boa noite. E todo mundo te abraça, viu, Sabrina? Todo mundo aqui, ó, é pai, mães, viu? Te abraça, obrigada por você ter vindo, ter falado. E Obrigada. a gente vê aqui na sua voz, na sua emoção, né? Está tão recente, essa saudade, essa falta que faz, mas você tem a certeza que você vai trabalhar isso, né? E vai só crescer. Sim. E aonde vocês estiverem, em qualquer lugar, porque o amor não é distância geográfica, né? O amor é ligado pelo coração, não é? É que agora é tudo muito recente, mas uma coisa que eu sou muito grata é que a gente teve essa conversa no hospital, porque a minha mãe não era espírita, então a minha mãe tinha muito medo. E aí, numa conversa no hospital, eu falei para ela, mãe, obrigada por ser minha mãe, eu espero que em outras vidas a gente venha dessa forma. E eu expliquei para ela, igual você me orientou, Rosana, que a vida não acabava aqui, que ela ia ser amparada lá. E ela falava assim, mas eu acho que não. E eu falava, não, mãe, vai sim. E você não precisa ter medo, porque eu amei ser sua filha. E eu espero que em outra vida a gente ainda venha como mãe e filha. Ai, que linda. Ela está recebendo essa vibração, viu? Com certeza. Um abraço nosso para você. Tá bem? Obrigada. Beijo. Alguém mais? Emociona a gente, não é? Gostoso? Ao mesmo tempo, um abraço. Posso falar uma coisa? Posso falar uma Deixa coisa o Luiz rapidinho? falar, depois eu falo. Não, Tá fala, bom. Juliana, fale você primeiro, depois eu falo. Ele é um Não, cavaleiro. tá falando... Juliana. é um anjo, né? Um anjo de calça. Ai, Kátia, vontade de dar uma mordida na sua cara. De amor, sim, sabe? De fofa de você, da Márcia, né? Que a gente tá junto tanto tempo, das mães da filha. Então, quando a Sabrina falou, eu lembrei da minha mãe. Essa semana, né? Eu fiquei meio doentinha e ela veio comigo. Então, assim, é uma maravilha quando a gente consegue se conectar no sonho, né? E aí, no sonho, a minha mãe falando comigo, e eu pergunto, né? Lembra alguma palavra? Claro que não, né? Mas eu só lembro da parte da manhã, eu preciso acordar porque eu tenho que trabalhar. Ela falou assim, o chefe espera, você chega atrasado às vezes para ir palestra. Ai, gente, foi tão real. Mas eu só queria fazer o comentário seguinte, fiz questão de contar, né, esse encontro que eu tive com a minha mãe, a gente se encontra, como a mãe faz falta na vida da gente, fato. A questão da gente não ter a presença física dói, a gente não ignora isso de maneira alguma. E muitas vezes, na verdade, a gente precisa entender, como o Guilherme disse, que essa alegria da saudade é da gente focar nos momentos bons que a gente teve. Muitas vezes dói, no meu ponto de vista, tá? E também na minha dor, tá bom, Kátia? Na minha dor, eu sinto dor quando eu penso que eu deveria ou poderia ter feito algo mais. Só que na mesma hora, eu volto e penso, eu fiz o que deu para eu fazer. E minha mãe me ama mesmo assim, e os nossos filhos amam a gente mesmo assim, porque o que importa é o que a gente conseguiu fazer. E a gente precisa valorizar isso. E se sentir feliz, porque quantos, né, que tiveram a mesma oportunidade que nós e não conseguiu fazer nada? Não é? A gente precisa... o pouco que a gente faz, a gente tem que valorizar, como diz na canção do Cidade Negra. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. E a gente precisa olhar, foi você, Kátia, que me disse isso num dia que eu estava triste, se eu prestava atenção no caminho que eu percorria para ir para o trabalho. Eu me lembro como se fosse ontem. E você falou que ia de bicicleta e olhava os pássaros, as borboletas, né? E eu não via nada disso no caminho que eu ia, porque eu não estava feliz naquele momento. Então, a felicidade, talvez, ela está tão perto da gente que a gente não consegue enxergar. Felicidades essas que foi mencionado, que são os pouquíssimos momentos, né? Até porque a gente aprende, o Guilherme vai me endossar aí, o doutor Guilherme,
que existe o bem e o mal sofrer, existe a felicidade coerente com o meu nível de entendimento da vida, da minha responsabilidade, daquilo que eu tenho capacidade de sentir. Mas eu posso sim ser feliz com a condição que eu tenho, hoje, seja ela qual for. E isso não quer dizer que eu não vou sentir dor, que eu não vou chorar, que eu não vou sentir saudade, que eu não vou me arrepender das coisas que eu não fiz. Mas eu também preciso aprender com esse processo doloroso, que eu preciso valorizar as coisas que eu consegui fazer. E que essas pessoas nos amam do mesmo jeito, porque não é o que eu deixei de fazer ou o que eu fiz que fez a diferença, é simplesmente porque sou eu. Ele me ama porque sou eu, ele te ama porque é você. E Deus ama a gente do jeito que a gente é, e a gente precisa, nesse mecanismo, aprender o real sentido do amor. Não importa o que foi feito, o que deixou de fazer, importa o que a gente construiu até aqui e o que a gente ainda vai construir. Porque se a vida não cessa, né, é difícil eu entender isso, porque eu estou presa no hoje, graças a Deus, porque se vivesse amanhã também não ia viver. Eu entender que hoje eu posso fazer diferente. Então é isso, Rosana. Desculpa aí se eu falei demais. Vai, Luiz, gentleman, anjo de calça. O que eu queria falar emociona muito o tanto que a gente está aprendendo com as mães hoje. Essas mãezinhas que acompanham há tanto tempo, né? Mais de 3 anos, né, Rosana? E ver como está valendo a pena a gente construir juntos essa jornada, para aprender a ser mais feliz, porque eu acho que o grande contexto é a gente não entende realmente o que é felicidade. A gente entende a felicidade pelo viés do mundo, da materialidade, da presença. E às vezes eu fico pensando assim, Deus é amor pelos seus filhos, como é que ele permite existir a morte que afasta, que separa? É para trazer esse sofrimento, né? E como é que a gente não vai viver de maneira difícil esse afastamento? Mas se ele permite, tem um propósito muito bom, que eu acho, e é o que eu estou vendo hoje em cada fala, que quando a gente temporariamente se afasta, e a doutrina nos faz entender dessa forma, a gente consegue perceber a importância dos outros nas nossas vidas, o quanto a gente construiu junto e o quanto a gente vai construir numa crença na imortalidade, numa crença de que há um propósito para as experiências que a gente está vivendo, né? E a gente talvez vá começando a construir uma felicidade mais madura, que, como a Kátia falou, é para dentro, Kátia, essa felicidade, não é para fora. A felicidade muito expansiva é a do mundo, dos acontecimentos, né, que a gente sente com mais materialidade. Mas quando a gente vem esse engasgo e vem uma saudade, mas logo depois vem essa consciência, essa busca de despertamento, a gente vai construindo um estado de felicidade que é o da consciência, é a gente entender que somos espíritos, que temos uma imortalidade, que nós estamos aqui para fazer um aprendizado e que para isso a gente precisa, horas estar próximo, horas estar um pouquinho mais distante, mas vamos nos reencontrar, né? Então, eu estou muito emocionado de ver a fala de todos, porque está funcionando, está dando certo, e não tem a ver de não ter momento de tristeza. Como que a gente não vai ter essa saudade que marcou o quão bom foi estar juntos, mas vamos continuar cada vez mais acreditando que vamos nos rever, vamos nos reencontrar, e não necessariamente só no nosso desencarne, nós vamos nos encontrar espiritualmente, vamos sentir a presença dessas pessoas que fazem parte do nosso existir, da nossa caminhada, né? Então, que Deus continue nos abençoando na construção desse entendimento, porque a única coisa que eu acho que nos liberta do sofrimento é o entendimento, é a compreensão. E um dos caminhos que eu acho que quando a gente perde alguém, nos é colocado à frente, e tem que ser essa minhoquinha que a Juliane falou, porque senão você só vai perdendo, você só vai cada vez se aprofundando mais nesse poço escuro. É a gente querer florescer mediante aquele estímulo, que, embora difícil, nos abre um horizonte muito grande. Quando a gente começa a compreender o bem-estar, a paz, né, a aceitação, e uma felicidade diferente, mas uma felicidade começa a fazer parte da nossa vida, né?
É isso. Perfeito, Gustavo. Alguém levantou a mão, Dona Isabel, e depois a Ângela. Vamos lá, Dona Isabel. Tem que abrir aí o microfone, tá bom? Então, eu não sou mãe, né? Eu sou esposa. Perdi meu marido faz 1 ano e 6 meses, vai fazer, e eu sinto muita falta dele, eu tenho muita saudade. A Rosana sabe o quanto que eu já sofri. Agora eu já estou mais consciente de que ele está bem, eu sei que ele está, e eu também estou melhorando aqui cada dia mais, mas não é fácil. E eu não sou triste, não, dentro dessa situação toda, porque ele teve Alzheimer, ele teve 10 anos, e nesses 10 anos eu cuidei dele com muito amor. Então, eu sei que ele está bem, mas a gente tem saudade. É uma saudade que não é infeliz, que é uma saudade que dói um pouquinho, mas a gente sobrevive ela, né? Porque a gente lembra os bons momentos. Eu vivi com ele casada há 58 anos, né? E 3 de namoro, então eu vivi a minha vida inteira com ele. Eu só tenho que ter saudade. Eu vivi muito mais com ele do que muitas mães aí com os filhos, né? Mas eu sou muito agradecida a Deus por ter me dado ele na minha vida, porque foi um presente muito grande ele na minha vida, e agradeço a esse grupo que tem me ajudado muito, muito mesmo a passar por esse momento. Muito obrigada a todos vocês. E Deus nos abençoe, né? Assim seja, Dona Isabel. Agora, sou Floriano, não, acho que alguém pediu antes, sou Floriano. A Ângela Ortiz, depois sou Floriano. Oi, boa noite, queridos do coração. A gente vai conhecendo cada pessoa que passa por aqui, e é muito bom. E quando a gente fala de saudade, a gente sempre tem saudade do que é bom, né? Então, pelo que eu entendo, pelo que eu acredito, essa saudade tem que ser das lembranças boas. Essa saudade tem que fazer, como alguns já disseram, lembrar de momentos de alegria, de momentos de participação efetiva de vocês com seus filhos, com os entes queridos, com o marido, lembrar de momentos realmente de alegria. E quando vocês estiverem sentindo essa alegria da saudade pela lembrança do que aconteceu, vocês possam ter certeza. Mentalize a pessoa que vocês querem e envie aquele abraço de amor, de saudade, e abrace. Porque aonde a pessoa estiver, aonde ela vai sentir. Porque junta a alegria na saudade e a certeza de que nós temos uma sintonia que ela é direta. E aonde esse ente querido estiver, ele vai sentir o quanto ele é amado. Ele não vai ficar triste. Ele vai ficar feliz, porque naquele momento de alegria, você está amando aquela pessoa. E vai dar ânimo, e vai dar coragem, e vai dar a certeza de que vocês estão lutando para não sentir tanta dor. Então, a saudade, ela é a aproximação do ente querido com o coração de vocês. Na alegria. Pensem nisso. Depois não deixa a tristeza tomar conta. Pensa nisso, abraça, 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 abraça e fica abraçado. A pessoa vai sentir, tem certeza, viu? Um beijo para vocês. Obrigada, Ângela. Sou Floriano. É engraçado como a visão, às vezes, dos países, daqueles que hoje dão sempre uma palavra para a gente, é diferente. O Siddhartha Gautama, que todo mundo conhece como Buda, ele colocava, primeiro no budismo, que a saudade
o apego emocional àquilo que foi perdido é visto como um aspecto do sofrimento, exatamente por ser um desejo que se manifesta em resposta à mudança e à permanência. Então, ele considera isso como um egoísmo, porque exatamente porque a gente sente saudade daquele que foi, e quando ele fala como egoísmo, ele fala no sentido de nós queremos que aquela pessoa estivesse do nosso lado. Mas quando você já tem um grau de compreensão, você entende que retornou, voltou para casa. Um dia eu também volto e nos encontramos, que é o que nós aprendemos. E com relação à sua pergunta, é claro que é possível a alegria na saudade. O Guilherme, ele foi muito feliz na colocação dele. O Luiz Gustavo também falou. Agora, dentro daquilo que nós estudamos na doutrina, eu entendo que é possível sentir alegria, porque a saudade é um sentimento natural no ser humano. Todos nós sentimos saudade. E, é claro, no Espiritismo, ela é vista também como uma lembrança do amor, dos bons momentos vividos, com aquela pessoa ausente, e que continua a existir no plano espiritual. E essa lembrança, em muitas ocasiões, né, ela traz alegria, conforto, tá? Porque nós entendemos que a pessoa amada, ela continua viva e evoluindo. E quando, agora, deixa eu ver, foi a Sabrina que falou, então, eu me recordo de uma situação, todos nós falamos da mãe, né? Inclusive, é de uma importância fundamental. Eu falo porque eu dou aula de yoga para gestante e eu falo para elas que na vida da mulher a gestação é um momento divino. E é. Agora, o que eu considero engraçado, Rosana, é que quando eu estava no seminário, na aula de canto, eu vou dizer que vocês não eram nascidos e, por favor, aceite isso, diga que não, senão vocês vão entregar. Mas os mais velhos devem conhecer Cassimiro de Abreu. Ele fez uma música e na aula de canto, eu tinha 8 anos, eu estava no seminário, e tinha um trecho que falava no berço pendente dos ramos floridos, em que eu, pequenino, feliz dormitava. Aí vem quem é nesse... que não vou cantar porque, como professor de yoga, eu sou péssimo cantor. Tá? Mas falava assim, quem é nesse berço, com todo cuidado, cantando cantigas alegre embalava. Olha, eu tinha 8 anos e até hoje não esqueci disso. Só que a diferença é a seguinte, eu não sei quem é minha mãe, eu não conheci ela. Eu fui colocado no colégio com 1 ano. Foi ótimo. Hoje eu sou pessoa moldada no passado. Então eu só agradeço. Eu tenho muitos motivos para agradecer. Então, até parabenizando as mães pelo Dia das Mães, tá? Tem uma coisa que diz, Senhor, louvamos a Ti por todas as mães, que com amor e sacrifício nos deram a vida e nos cuidaram com ternura. Agradecemos a sua dedicação, carinho e força, que nos ensinam a amar e a perseverar, pedindo que as bênçãos, com saúde, paz e alegria, e que as guiem em seus caminhos, que sintam a gratidão e o amor de seus filhos, e que a união familiar seja forte e duradoura. Que assim como Mãe Maria, a Mãe de Jesus, elas sejam sempre exemplos de amor, fé, sabedoria
Que assim seja. Que assim seja. Vera? Boa noite a todos. Aí o José Carlos, nessa oração, falou de Maria. Então, assim, a minha mensagem é aquela que Maria de Nazaré, com todo o seu amor, com certeza acolhe todos os corações e todos os sofrimentos desse mundo. Ela sempre envia os seus anjos de luz para acalmar, para consolar, lembrando que Deus confia tanto em nós, mulheres, que primeiro o filho, nós sentimos primeiro, né? Sentimos muitas vezes, nem fizemos ainda o teste de gravidez, mas já sentimos alguma coisa. Então, Deus confia tanto na mulher, que Ele confiou, né, a nós, mulheres, esse dom, né, de gerar, amamentar. E que, então, a minha mensagem é justamente essa, que Maria, como na música do Roberto Carlos, né, Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Então, nesse momento, nos momentos que as mães sentem essa dor, eu vi a minha mãe sentindo essa dor quando meu irmão faleceu, eu era uma adolescente, então eu vi o sofrimento da minha mãe, e ela sofreu tanto que ela esqueceu de mim, ela queria só o meu irmão, então eu passei por isso também, então os outros filhos também precisam de muita atenção dessas mães, né? Então, que Maria de Nazaré esteja no coração, acalmando, e ela está envolvendo com muita luz, com muito amor, a todas as mãezinhas que nesse momento sentem essa saudade, né? Como já foi dito aqui, saudade, como a Kátia falou, que às vezes é uma saudade que dói, mas que vai amenizando, e depois ficar uma saudade de bons momentos, de poder ter recebido aquele espírito naquela casa, naquele lar, naquela família, ter orientado, sabendo que cada um de nós tem a nossa missão. Então, que Maria de Nazaré esteja sempre nos corações de todos nós, homens e mulheres, nesses momentos difíceis. E que a paz de Jesus esteja entre nós, estamos aqui, e também com aqueles entes queridos que já partiram, que com certeza, nos momentos que podem, estão junto no coração dessas mãezinhas. Um beijo para vocês. Obrigada, Kátia. Chicarino. Boa noite a todos. Uma noite emocionante, né? É difícil a gente ouvir esses relatos e não ser tocados. Eu, embora não tenha passado por essa dor de perda de filhos e netos, mas perdi todos os meus antecedentes. Isso também traz dor. Quando a gente começa a lembrar, principalmente quando se entra nessa sala, que a gente vai ouvindo com muita emoção as colocações. Hoje eu me lembrei aqui que há 30 anos, quando eu perdi meu pai, poucas vezes eu tive a oportunidade de abraçá-lo, de dizer o quanto o amava, porque naquela época, os um pouquinho mais antigos vão lembrar que homens não se abraçavam, não se beijavam, e eu morro de saudades disso. Quando meu pai ficou doente, muito doente, aí eu tive a oportunidade de me aproximar um pouco mais, e daí até entrar no chuveiro com ele para dar o banho, foi o momento de maior aproximação. E quando eu vejo que hoje o mundo está mudado, o mundo está mais aberto para tudo isso, eu lembro que ele está sempre junto de mim, ele manifesta isso, minha mãe manifesta isso, minha mãe também tem mais de 30 anos que ela partiu, que ela está no plano espiritual, mas fala comigo diariamente. Eu sinto a presença dela, a vibração. Eu acho que todos que amam, que
conquistam esse amor, essa aproximação, sentem isso. Agora eu queria trazer uma colocação aqui que talvez não sei se vai ser a mais adequada, mas eu também perdi recentemente um sobrinho que há pelo menos 3 anos eu não consigo encontrá-lo, e para mim é como um filho, é filho do meu irmão, da droga, eu não sei para onde ele anda. Então o sentimento, talvez, da morte que saia do corpo físico e vá para o campo espiritual, seja mais suave do que quando a gente perde na vida e não sabe o que essas crianças estão passando, estão fazendo por esse mundo afora. Então, é só essa reflexão que eu gostaria de trazer. Meu pai, minha mãe e todos os meus entes queridos, eu sei onde estão, mas este, infelizmente, eu não sei, e é uma perda considerável. É só isso que eu gostaria de colocar, e muito obrigado pela atenção. Forte abraço a todos. Feliz Dia das Mães. Obrigada, Chicarino. Alguém mais? Então, eu vou falar. Eu quero falar um pouquinho, deixa eu voltar aqui, liberar a tela. Eu quero contar um pouquinho de mim para vocês, algumas pessoas já sabem, outras não, mas eu quero contar um pouquinho sobre o desencarne do meu pai. E eu e o Guilherme temos algo em comum, porque os nossos pais desencarnaram no Dia dos Pais. Então, meu pai já vinha, né, ele era cardiopata, e já estava bem fraquinho, eu nem imaginava que ele ia conseguir no Dia dos Pais reunir a família para almoçar. E quando eu liguei para ele perguntando, falei, pai, como é que vai ser o almoço? Então, vai ser na sua casa, porque eu estava aqui. A primeira que ligasse dos filhos, são 5 filhos, eu vou para a casa de quem o primeiro que ligasse. Falei, então tá bom, o senhor vai vir para Caçapava, porque ele mora na cidade vizinha, né, São José dos Campos. Ele falou assim, vou. Eu falei, nossa, então quer dizer que está melhorando, né? Porque ele está, além de animado, vai pegar o carro, ele vai ir de carro, né? Lógico, em carona. E ele veio, mas ele estava extremamente fraquinho, né? Tinha acabado de sair do hospital, tudo. E ele já não podia tomar nada de água, né? E não podia comer nada com sal, então era só saladinha para ele. E ele gostava muito de comer, nada sem sal para ele era, né? Eles chegaram, tudo, nós almoçamos, todos os filhos, só não estavam 2 sobrinhos aqui, porque eles estavam, um deles estava fora, o resto, o outro também, então, mas estavam todos na minha casa. Nós almoçamos e meu pai é muito espirituoso, né? Ele via uma coisa assim, ele começava a fazer pergunta, né? Então, por exemplo, ele olhou assim e viu um CD, na época era CD, tá, gente? Tem 15 anos isso. Um CD do bar, e falou assim, Rosana, você que é uma psicopedagoga, quem foi bar? Falei, já vem o senhor. Eu falei, então o senhor está bem mesmo, né? E eu estava tirando as coisas da mesa, né? Ali do lado de fora, tudo. E ele sentado numa cadeira de praia. Aí todo mundo, aí a minha irmã foi lá, arrumou a mesa, ia jogar o baralho, ela, minha outra irmã, os outros foram para o quarto, outro foi assistir televisão. E eu fui tirando as coisas. E aí, quando ele foi levantar, ele pediu ajuda, ele levantou, só que a perninha dele balançou ali, né? Aí a gente entrou. E aí, ele estava fraquinho, eu falei assim, o senhor quer ir para o meu quarto? Ele falou, quero. E no meu quarto, na ocasião, no meio da cama, assim, tinha um Padre Jesus lindo, né? Que eu ganhei até de casamento. E ele estava deitado, e eu fui para a cozinha, né? Ia passar pela sala, o pessoal estava jogando, o pessoal estava, nessa época a televisão era na sala de cima, eles foram para cima, e estava ali. Aí, de repente, minha sobrinha chamou assim, tia, o vô. Aí todo mundo correu, né? Aí o pai já estava indo, né? E aí nós pegamos o carro, colocamos ele no carro, e no caminho, a gente estava perto do bambuzal. Aqui em casa o condomínio não tem muro, é um bambuzal. A gente estava indo, meu irmão só falou para ele assim, pai, a gente cuida da mãe. Aí ele deu aquela respiração funda, né? Tá. Chegamos no hospital, Dia dos Pais, o médico dele era daqui de Caçapava, né? O Marco Aurélio. Nisso que eu fui pedir para minha sobrinha ligar para ele, quando eu cheguei no hospital, o Marco Aurélio já estava lá. Quando eu cheguei no estacionamento, o carro do Marco Aurélio estava o vidro sem fechar, o farol aceso. Eu falei para minha irmã, falei assim, não é bom. A gente sabia já, né, que tinha desencarnado. E eu vi, lá da recepção, estava entreaberto, eu vi eles ressuscitando, tentando ressuscitar meu pai, eu já sabia que ele já não estava ali, né? E aí, o Marco Aurélio veio. O Marco Aurélio é espírita também.
Marco Aurélio veio, um dia que ele entrou na sala, ele veio e falou para a gente, olha, seu pai desencarnou, né, se vocês quiserem ir lá. E eu fiquei imaginando, naquele momento, falei assim, se meu pai desencarnar, acho que eu não vou querer entrar, não. Né? E quando chamou, eu falei assim, não, mas eu vou, né, eu vou com a minha irmã, vou dar uma força para minha irmã, não sei quem estava dando força para quem, né? Mas quando eu adentrei na sala, gente, abriu a porta, o que eu vi? Eu vi a minha avó, o meu tio, o irmão dela, levando o meu pai estava, eles pegaram aqui e levaram o meu pai. Isso não... Gente, aquilo lá, que paz que me deu. Aí eu olhei assim para o corpo, eu vi apenas um corpo. Apenas um corpo. Então, assim, é uma felicidade, um merecimento, né, de ter tido essa oportunidade, de ter visto como meu pai estava sendo levado. E eu passei tranquilamente, velório, até hoje, eu tenho uma tranquilidade, tenho muita serenidade toda vez que eu lembro. Então, eu queria contar um pouquinho para vocês isso, e alguém pode falar assim, pena que eu não tenho essa visão, pena que eu não vejo, mas leve para o lado de que eu estou falando de algo que aconteceu comigo, né? Então, eles são levados pelos familiares, eles são cuidados pelos familiares, né? A misericórdia divina é grande, então, por algum motivo eu pude ver, talvez para dar sustentação para a família, todo mundo sereno, mas para dar sustentação para a família, né? Depois eu tive um sonho com ele, eu sonho muito pouco com meu pai, acho que eu sonhei 2 vezes só, um sonho muito bonito, né? E uma outra hora eu conto. Mas isso é para poder contar um pouquinho para vocês, um pouquinho de mim também, né? Então, é uma alegria muito grande, e a doutrina permite, porque se eu tenho a mediunidade, que é uma coisa física, biológica, todo mundo pode ter, e se a gente tem mais ostensivo, a gente também desenvolve a mediunidade, né? Então, eu também trabalho a mediunidade, eu estudo, eu procuro também estar sempre em sintonia, né? A gente procura estar trabalhando bem. Você vê que eu ando só com a turminha do bem, né? A minha turminha do bem aqui, né? E isso, gente, ajuda demais, demais, né? Fortalece demais. Então é isso, meu abraço para vocês, ó, fiquem muito abraçados, e vamos aí manter, né? Continuar aí na luta. Fala, Juliana, o que você lembrou aí, Juliana? Eu lembrei de Jesus, Rosana. Eu lembrei que Jesus falava sempre em grupo, ele trazia o consolo para os corações em grupo. Então, quando a Kátia disse, né, que ela é dependente do grupo, que maravilha. A gente precisa aprender a ter essa dependência uns dos outros mesmo, porque eu caminhei muito tempo sozinha e foi muito duro para mim. Não é fácil a gente caminhar sozinho, porque sozinho a gente não dá conta. Então, que a gente fique junto mesmo. Já pensou a gente passeando no umbral, caçando um outro, né, vai ser uma delícia procurar no meio dos lamaçal. Mentira, nós não vamos para um umbral, né? Nós vamos para um hospital que seja, nem que esteja em esperança. Mas, botando alegria aí na conversa, Jesus era assim, ele falava todo mundo, era grupo que sentava. Então, eu saí de depressão em terapia de grupo, vícios são curados através de uma terapia em grupo, saudade, tristeza, dor, apego, tudo isso, a gente precisa de um grupo do bem para se amparar, esse suporte e ter força para sair, porque sozinho vai ficar igual a minhoca, né, Gil? A minhoca estava sozinha, depois que ela acordou para a vida, ela quase virou comida de gavião. Então, ou a gente é o gavião ou a gente é a minhoca, o que nós vamos escolher, né? Eu prefiro ser a borboletinha. Beijo para vocês, gente. Posso falar só uma frase, diante do que a Claro. Juliana falou? Tem um ditado oriental que fala assim: se você quiser ir mais rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir mais longe, vai acompanhado. Então vamos dar as mãos e vamos muito longe na compreensão dessas coisas todas, se Deus quiser. Vamos de turminha, que é mais bacaninha, né? Ô, Guilherme, se tem seu nome aqui, que nós temos algo em comum, não é só isso, não. Tem muita coisa, graças a Deus, todo mundo aqui, mas a gente tem a questão do pai, né? A Jô está agradecendo, tem um pessoal aqui, a Jô está falando que vira aprendizado, isso mesmo, Jô, tudo na vida vira aprendizado. Vai lá, Guilherme.
Que bom estar numa reunião tão agradável, de um ambiente tão leve, mesmo contando as histórias profundas de dores que marcam. Saudade sempre é bom. Porque a saudade é o amor que permanece. E está ligado muito diretamente à felicidade. Os conceitos de felicidade são tão variados de acordo com o olhar de cada um. Mas podemos dizer que a felicidade é o momento que eu gostaria que não acabasse. É efêmero, mas ele eterniza na memória. Talvez alguns de nós sentem nostalgia, que a nostalgia é a lembrança que dói. Talvez da falta da própria presença emocional nos dias corridos, que faz com que a gente fique distante mesmo, estando perto. E dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, mas deixam no espírito imortal as experiências acumuladas. E essas experiências que fazem parte da história de cada um com a sua individualidade, as suas experiências, as suas lembranças e as suas saudades. Nós somos espíritos viajando ao longe, e a atual encarnação é mais uma experiência necessária. Mas, como diz Maria, também passa. E que a gente possa aprender a lembrar e viver cada experiência como se fosse o último. Quando a lágrima vem, isso não é nenhum tipo de problema. Mas quando o medo te toma conta, porque perder a sensibilidade e o dom de sentir. Se hoje eu já não sinto mais o teu abraço, as tuas mãos sobre o meu cabelo, a gente vai aprendendo a sentir a brisa em que o tempo não foi possível apagar. A distância torna-se tão pequena quando os nossos pensamentos, os nossos corações se unem. E é assim que mães, filhos, pais, maridos, esposa, continuam ligados aos elos que permanecem. É assim que na Terra se comemora o Dia das Mães, ou o Dia da Família. É que possamos contemplar na beleza que o Evangelho tem trazido a todos nós, a lembrança que permanece. Se fechar os vossos olhos e entrarmos ainda mais intensamente nessa comunhão que nos une, poderá sentir o abraço, o calor da respiração. E nessa reunião, bendito seja a doutrina dos Espíritos, que ensinou-nos a todos que somos imortais, que continuamos. E o ato de pensar num grupo em que permanece o Cristo Jesus, todos chegam em bando, filhos, pais, mães, maridos.
É assim que o Cristo nos presenteia nessa noite iluminada. Silencia tua alma, acalma o teu coração e só deixe sentir o teu alma. Só deixar-se envolver pelo abraço fraterno que nunca foi perdido. É assim que reunimos-nos também no plano do Espírito, sempre em torno da elevada mensagem cristã. Todos buscando os mesmos ideais do caminho evolutivo. E nessa estrada, encontramos-nos sempre uns aos outros, ora no corpo, ora fora dele. E cada experiência acumulada jamais será perdida. E fará parte da nossa história por toda a eternidade. Agradecemos profundamente os nossos encontros, em especial hoje, com um grande número de amigos que estão presentes conosco, esses mesmos no qual, durante toda a reunião, está em seus pensamentos, na tua lembrança e na tua saudade. A paz esteja em vossos corações e que cada qual busque durante a noite o seu sono profundo, o cheiro, o toque, o olhar do nosso encontro. Muita paz a todos. Que assim seja. E graças a Deus. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Sim, seja, graças a Deus. Obrigado, viu, gente? Pelas palavras. Por isso que eu amo vocês. Muito obrigada. Nós também. Nossa. Gente, até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo, viu? Boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Muita paz. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite. A Rita aí, eu não tinha visto a Obrigada. Rita. Boa noite. Fiquem com Deus.